Olha só, pessoal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin e Flávio Dino, votam contra a retirada de símbolos religiosos de órgãos públicos. O julgamento começou sexta-feira no plenário virtual da Corte. Zanin é o relator da ação. Ele declarou que crucifixos ou outros itens cristãos não são apenas representações de religiões, mas são culturais aqui no Brasil. Ele disse, entre outras coisas, vou abrir aspas para ele, tá? Não há como desconsiderar as dezenas de dias consagrados, diversos deles com decretação de feriado, a nomenclatura de ruas, praças, avenidas e outros logradouros públicos, escolas públicas, estados brasileiros, que revelam a força de uma tradição que, antes de segregar, compõe a rica história brasileira. O debate é o seguinte, gente. Vamos tirar a Bíblia, crucifixo e tal dos tribunais, dos órgãos públicos ou não, né? E aí vem dois ministros até agora dizendo, olha, não precisa retirar, que é uma questão cultural. Ô Rita, é um debate, eu não sei até que ponto tem uma polêmica muito profunda nessa história toda, mas enfim, tá lá no Supremo. Olha, Júnior, por enquanto eu não vejo polêmica, não. O Brasil, nós fomos colonizados, né? Na nossa cultura, na nossa educação, o catolicismo é muito presente, né? Os padres jesuítas, os franciscanos, né? E você vê até hoje os colégios, né? Os grandes colégios de formadores aqui no Brasil, eles são colégios católicos, né? Então isso realmente faz parte da nossa cultura. Somos um país diverso? Somos, mas carregamos na nossa história, na nossa cultura, na nossa formação, muito fortemente a gente carrega o catolicismo principalmente, e agora somos cristãos, né? A maioria dos brasileiros nós somos cristãos. Então eu acho que vamos manter as nossas tradições e vamos entender, né? Aqueles que não professam da mesma fé, eles têm que entender a nossa história, e a história é essa. Então isso passa pela nossa história, isso passa pela nossa formação. Eu concordo com os dois ministros, eu não retiraria, não. E quantos, né, dias a gente consagra aos santos, somos devotos de muitos santos, temos cidades, inúmeras cidades, né, consagrando esses santos. Então é por aí. Vamos manter a nossa história, a nossa cultura e entendermos, né, que somos hoje um país mais diverso. Marcelo da Fonseca, meu papel é provocar, né? Então vamos lá. Vamos supor que um juiz hoje que assuma a comarca, sei lá, de Passatempo, ele é do Candomblé. E aí, desculpe minha ignorância, pessoal, que eu não conheço tão bem assim essa religião afrodescendente, né? Mas sei lá, eu não sei se eu posso chamar de entidade, acho que talvez eu possa chamar de entidade. Resolva colocar lá num pedestal atrás dele uma entidade do Candomblé, sei lá, Ogum, Oxum, realmente eu não entendo para falar bem sobre isso, mas acho que todo mundo vai entender o exemplo que eu quero dar. Será que isso seria um problema? Será que isso seria aceito, né? Eu concordo com a Rita, eu concordo com os ministros também, acho que a religião já é parte da nossa cultura, né, da nossa vida, então deveria ser tratada de forma mais normal. Só que não dá pra gente deixar de apontar a incoerência. E aí eu vou nesse mesmo questionamento que você faz, Júnior, porque tanto o Zanin quanto o Flávio Dino, eles são parte de um grupo político. Eu acho que, tirando o William, que acreditava que o Supremo que os juízes são isentos, a gente sabe que o Zanin e o Dino são parte de um grupo político de esquerda, né? Foram nomeados pelo presidente Lula e representam esse grupo político. Esse mesmo grupo político, quando não é do interesse, quer afastar a religião, né? Quando o Lula faz um discurso e várias lideranças do PT detonando os religiosos que levam isso pro dia a dia das pessoas, pra campanha, pra seja o que for, o tom é um. Quando é discussão no Supremo falando sobre os símbolos em alguns lugares, o tom é outro. Então, eu concordo, mas não dá para deixar de apontar a incoerência, né? Que quando a religião é do meu interesse, legal, parabéns. Quando não é, não quero, a distancia. E aí também vale com outras religiões. Será que algumas outras matizes seriam respeitadas como os símbolos, como as cruzes, né? Como as questões mais ligadas à religião cristã? Não sei. E aí, William Travassos? Bom, primeiro quando temos um debate colocado. Quando o Marcelo fala que os juízes não são isentos, a democracia quebrou, Marcelo. Você está batendo de frente com o Supremo dizendo que eles não são isentos. Você vai ser investigado. Você está indo contra a democracia brasileira. Você entende isso? Mas você concorda? Você concorda que a tua fala, ela é antidemocrática?
De jeito nenhum. Você está dizendo que eles não são isentos. Mas eu não posso criticar. Então você está mandando tirar. Porque o papel deles é a isenção. Eles precisam julgar com isenção. É isso. Eu estou defendendo que então eles façam você está dizendo que eles não estão cumprindo a Constituição. Que está previsto na nossa democracia. Bem. Vamos lá. O Ministério Público Federal, quando fez essa solicitação para a retirada dos símbolos religiosos, por achar que os símbolos podem constranger aqueles que não têm a mesma fé. No Estado laico, a gente não pode deixar o credo religioso decidir os rumos da sociedade brasileira e o ordenamento jurídico. É importante separar o Estado de religião. Na sala do Supremo, você tem um crucifixo, tem a bandeira do Brasil, acho que o brasão, né, da República. Pois bem, mas a gente não pode esquecer da nossa origem, né? Nós temos a nossa fé, a fé onde o nosso povo foi consolidado. E aí, como distanciar isso? É claro que a religião não pode interferir nas decisões políticas que nós temos, né? Porque senão você perde a razão e a gente tem que se basear na nossa Constituição, mas eu também não posso destruir toda a fé do meu povo, dizendo que aquele crucifixo que está ali na sala do Supremo, ele vai ditar as regras do jogo ali. Então, eu concordo com os ministros, não dá pra gente separar, né, esses símbolos do nosso cotidiano. Mas dá para colocar outros? Eu acho que sim. Então, por exemplo, numa mesa eu vou colocar a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento, o Torá, pouco importa. O importa é a fé que a gente tem no princípio criador. Nós nos ligamos a essa fé, aquilo que nós acreditamos como Deus, seja ele, cada um tem uma interpretação disso. O importante que a gente tenha como máxima na nossa sociedade para ditar as regras, aquilo que nós escrevemos, que é a nossa Constituição, é o que dita aquilo. E é por isso que nós precisamos de um norte. Agora, eu não posso deixar manipulação de religiosos em cima da política ou qualquer juiz imprimir alguma decisão baseado na sua ideologia, que aí está errado. Eu tenho que seguir o que a lei diz. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve os jornalistas William Travassos e Marcelo da Fonseca e também a economista Rita Mundim.